Bom dia, queridos internautas, amigos que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui estreando o quadro O Povo do Blog. É um espaço criado para que você, internauta, leitor, que acompanha o nosso trabalho nas mídias sociais, vocês possam sugerir pautas e também participar dos nossos programas, enviando mensagens para que os nossos convidados respondam e possa contribuir para o engrandecimento de Santa Terezinha. Nós deveríamos ter começado esse trabalho na semana passada com o vereador licenciado Lindomar Leite, mas infelizmente ele foi acometido pela Covid-19 e ficou para a gente remarcar para uma data futura a participação dele aqui no Povo do Blog. Nós estamos hoje aqui com o pré-candidato Charles Lustosa. Ele é candidato do Podemos nas eleições desse ano. Charles, muito obrigado pela sua participação, obrigado por atender o nosso convite e é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Blog do Pereira. Bom dia. Bom dia, Gilson Pereira, bom dia, internautas do Blog do Pereira, que nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no blog do Gilson. Quero primeiramente, meu irmão Gilson, agradecer a oportunidade, o convite, de poder estar aqui, debatendo os interesses do futuro de nossa cidade e poder contribuir um pouco com o bom debate, com a boa política, com a interação política e com esse momento de pré-campanha que estamos vivendo, poder trazer um pouco de quem é Charles Lustosa, das intenções de Charles Lustosa vir para a política e poder estar aqui contribuindo por engrandecimento da nossa cidade. Você poderia me falar um pouco aí da sua trajetória política aqui em Santa Terezinha? Nós já sabemos que você foi candidato por 2 vezes, a vereador e tem um histórico de lutas aqui, até sindicais aqui no nosso município. Meu amigo Gilson, a nossa trajetória ela se inicia ao retornar ao município de Santa Terezinha, por ter passado um longo período trabalhando e morando fora de Santa Terezinha, como muitos internautas que eu sei que hoje está aqui nos acompanhando pelas redes sociais, que mora fora de Santa Terezinha, que foram atrás de dias melhores, que foram atrás do seu sustento familiar, por encontrar dificuldades aqui em nossa cidade em conseguir algum trabalho. Ao fazer um concurso público no município, no ano de 2007, tive a oportunidade de, naquele concurso, ser aprovado em 3º lugar para o cargo de motorista. E no ano de 2008, tive a oportunidade de ser nomeado pela aprovação desse concurso. Então, iniciando esse trabalho, esse retorno a Santa Terezinha naquele ano de 2008, a gente formou um grupo de colegas servidores públicos recém-entrado no serviço público através desse concurso e amadureceram a ideia de que era preciso o município de Santa Terezinha passar por uma reestruturação e uma elaboração de um plano de carreira e remuneração para o servidor público. Com esse pensamento, 2 anos depois, em 2010, junto com outros colegas servidores, amadurecemos a ideia e conseguimos fundar o Sindicato do Servidor Público Municipal de Santa Terezinha. Então, diante da construção e da criação, meu irmão Gilson, daquele sindicato, nós avançamos bastante, Amadurecemos ideias, fizemos filiações às centrais sindicais a nível estadual e a nível federal, consolidamos a criação desse sindicato e tivemos várias oportunidades em assembleias realizadas no município de Santa Terezinha para a construção do que a gente poderia trazer e o que seria possível a gestão pública naquele momento valorizar o servidor público. No ano de 2012, tivemos uma reunião junto com a central sindical que foi realizada aqui na escola José Paulino de Siqueira. E naquela oportunidade se construiu um documento o qual a gente iria elaborar e elegemos as prioridades que seria para o servidor público naquele momento, que seria a reestruturação exatamente da grade administrativa com a correção dos vencimentos que era muito inferior,
que tinha sido implantado no município de Santa Terezinha ainda no ano de 98. Então, nós tínhamos vencimentos muito defasados aos servidores públicos. E durante todo esse período, e se encontra do mesmo jeito ainda hoje, Gilson, sem uma atualização nesses vencimentos, ao ponto que temos servidores em Santa Terezinha que tem como vencimento um valor de R$60. Aí você pode me perguntar, mas como? Se a Constituição diz que ninguém pode receber menos de um salário mínimo. É através de complementação é que eles recebem o salário mínimo? Exatamente. O vencimento no contra-cheque desse servidor aparece como R$60. Temos gratificações de quinquênios que são prejudicadas por conta de que esses quinquênios, a base de cálculo dele é o vencimento de R$60. E tudo isso compõe o contra-cheque desse servidor. E o restante, para chegar a um salário mínimo, a prefeitura tem uma rúbrica com o nome de complemento salarial, ao ponto que esse servidor passa a receber um salário mínimo e tendo maior prejuízo durante anos de sua vida laboral com relação às garantias e gratificações, que são todas com base nesse vencimento defasado. Então deixa eu entender, Charles. O quinquênio do servidor público aqui em Santa Terezinha, principalmente aquele concurso, dos concursos mais antigos, eles são calculados em cima desse valor de R$60? Em cima do valor de R$60 do vencimento. É um valor irrisório, então. Então, é isso, Gilson, que eu tenho tido essa luta desde a criação em 2010 do Sindicato do Servidor Público Municipal, com a efetiva elaboração das prioridades que a gente fizemos em 2012, e no ano subsequente, em 2013, conseguimos avançar com uma determinada categoria no município, que é a categoria dos motoristas, em que a prefeitura, naquele momento, junto com a gestão pública que estava naquele momento, priorizou o quadro de servidores dos motoristas no município de Santa Terezinha e corrigiu os vencimentos daquela categoria. E ainda trazendo para essa categoria, aos que se enquadra ao percentual de insalubridade, o município implantou também apenas para essa categoria. Então é essa lacuna e essa deficiência que nós encontramos no serviço público hoje em Santa Terezinha, que a partir de janeiro, independente do resultado dessas eleições, mas com a possibilidade de que nós temos, com o pleito desse ano, de ter uma nova administração, e quando eu digo essa nova administração, é uma nova administração porque é outras pessoas que estarão à frente da administração, que é assim que a gente vislumbra, nós teremos a oportunidade de voltar esse debate ao anseio da administração pública de Santa Terezinha, de trazer essa valorização do servidor público, expandir essa gratificação de insalubridade aos demais servidores da área da saúde e demais áreas afins a qual se enquadra a receber essa insalubridade que ainda hoje não recebe. O município tem dinheiro para tanto? Gilson, tudo é questão de prioridade. O orçamento público, ele nunca dá para tudo, mas é preciso se priorizar, se planejar a médio e curto e longo prazo para que as coisas aconteçam e você possa comemorar conquistas ao longo do tempo. Não é em janeiro do próximo ano que tudo se resolve, mas é a partir de janeiro do próximo ano que tudo se começa a tomar um norte a se resolver. Entendi. Nessa sua luta sindical dos servidores municipais aqui de Santa Terezinha, eu me lembro que a grande conquista naquela época, não lembro mais o ano, mas foi o reajuste nos vencimentos dos motoristas, né? Isso foi uma luta sua naquela época? Foi no ano de 2013. Na verdade, às vezes a gente está à frente de determinadas instituições, a gente se tem essa sensação de que não, a luta foi fulano Charles, que estava presidindo o sindicato, que conseguiu. Mas aquilo não foi uma conquista só de Charles, aquela não foi uma luta só de Charles. Certo. Ninguém é nada sozinho. Nós temos um seleto grupo de administradores à frente do sindicato naquela época que se embasaram, se engajaram e tiveram junto comigo nessa luta. Como também a própria categoria dos motoristas tiveram muito unida durante essa discussão de reivindicação. E às vezes, Gilson, eu quero aqui deixar essa palavra para os demais servidores do município. Às vezes a falta dessa união, dessa unidade de determinadas categorias, ela traz prejuízos para a própria categoria, ao ponto de que não consegue se fortalecer e conseguir eleger uma prioridade para a sua categoria e conseguir aquela reivindicação tornar-se concreta, né?
ontem, conversando com alguns dos servidores aqui no município, me questionou com relação a isso. Charles, minha categoria há muitos anos vem sido defasada, tem reivindicações aí a nível nacional que chega em determinados setores, não chega aqui em Santa Terezinha. E às vezes nós não conseguimos avançar nessas categorias por falta de unidade da própria categoria. Então eu peço encarecidamente a você, servidor público, como os motoristas no passado conseguiram ter essa unidade e elegerem uma prioridade e conseguiram conquistar algo, é preciso que as demais categorias aqui em Santa Terezinha também abracem o sindicato público desse município, né, e tenha um parceiro, né, esse que vos fala aqui, para poder estar com você reivindicando essas suas melhorias e essas suas prioridades. No caso, você sendo eleito vereador, a sua prioridade também será a defesa do servidor público. Gilson, eu estive candidato na campanha de 2012 e o slogan da minha campanha era pelo direito do servidor. Vim candidato em 2016, também meu slogan foi pelo direito do servidor e estou aqui pela terceira vez, né? Hoje pré-candidato, né? As convenções se avizinham aí no próximo dia 16, às 14 horas, na Câmara Municipal aqui de Santa Terezinha, e estarei apresentando a minha intenção de pré-candidato para que naquele momento o partido abrace a ideia e possa assim me dar a oportunidade de ser candidato a vereador em Santa Terezinha. E pela terceira vez, meu slogan, ainda acreditando, né, na força da vontade e na administração pública de poder fazer dias melhores para o servidor e na ponta do serviço do servidor, o cidadão está satisfeito com o serviço prestado, porque ali vai estar um servidor público lhe atendendo, satisfeito com o que a administração pública lhe proporciona. Estarei sim, Gilson, pela terceira vez com o meu slogan pelo direito do servidor. Fazendo um breve relato aqui, hoje nós temos em Santa Terezinha, entre servidores públicos concursados, comissionados e contratados, mais de 1.000 servidores. Santa Terezinha emprega nessa categoria, Gilson, mais de R$1 milhão por mês com folha de pagamento. Então é uma gama de servidores muito grande, entendeu? É muitas famílias que você consegue atingir. Então é preciso que esses servidores, como eu falei, em suas categorias, tenham união, tenham unidade, acredite no seu sindicato que vocês conseguirão alcançar mais longe. E conte com um colaborador, com um parceiro que sempre esteve aqui em Santa Terezinha pela luta do servidor e estará a partir de janeiro, se Deus permitir. É bom lembrar aos nossos internautas que vocês podem participar do programa enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp oficial 98811-2294 e também pelo Instagram @santa.blogdopereira. Falando sobre campanha política, Charles, a gente vê uma campanha diferenciada esse ano. Diferenciada porque a batalha está nas mídias sociais. E isso até preocupa, não deixa de ser preocupante, o uso arbitrário das redes sociais para autopromoção de um candidato, do próprio candidato ou então de um correligionário. Isso preocupa você assim no âmbito municipal? Gilson, na verdade, pela experiência política que nós temos construída nessas duas últimas campanhas, né, e conversando com os políticos mais antigos, que têm experiência em longas eleições de vários anos, né, costumamos dizer no contexto político que toda eleição ela é diferente, né? E a de 2020 não está longe desse contexto, é uma eleição, essa é que é completamente diferente. Estamos atravessando uma pandemia desde o mês de março desse ano, em que o contexto político que se avizinha com as convenções e o início da campanha eleitoral a partir do dia 27 de setembro, né, muita coisa mudou, né? Nós não teremos nas eleições de 2020 aquele alvoroço, aquele fervor, aquele calor da presença do cidadão fazendo parte das carreatas, dos comícios, dos arrastões, que é o que tanto a população de Santa Terezinha gosta nesse período de campanha e tem cobrado de nós políticos como é que isso irá acontecer. E nesse contexto, Gilson, é onde vem as redes sociais para contribuir. Um momento como esse que a gente está vivendo aqui, eu sonhei com ele em 2012, eu sonhei com ele em 2016, procurei os colaboradores da mídia social, os blogs, chamados blogueiros na época,
tanto na campanha de 2012 e 2016, para que promovêssemos encontros como esse, entre debate entre os candidatos a prefeito, os candidatos a vice-prefeito, os candidatos a vereadores. E naquelas duas eleições passadas não teve oportunidade. Eu acredito que essa eleição desse ano isso vai acontecer. Esse primeiro momento que você me traz aqui, um convite que agradeço encarecidamente, né? Ele contribui bastante, porque nós conseguimos, Gilson, chegar através dessa Câmara na casa do cidadão de Santa Terezinha, né? Conseguimos chegar nos cidadãos de Santa Terezinha que não estão mais morando aqui, mas ainda sonham, ainda acreditam com a Santa Terezinha melhor. Esses cidadãos de Santa Terezinha, como eu, tive a oportunidade, por força do destino, de estar fora de Santa Terezinha atrás de trabalho, também estão nos acompanhando pelas redes sociais. Não vou aqui mencionar nomes, que recebi vários convites de perguntas, foi enviada por diversos internautas através das nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram e no WhatsApp, né? Esses colegas estão nos acompanhando, Gilson, nesse momento. E essas pessoas acreditam, né, que Santa Terezinha pode ser melhor. E esse momento que você oportuniza a nós, terezienses, a eles que estão longe de Santa Terezinha, ele é ímpar. E as eleições desse ano tratam sobre isso, né? De que a política será muito feita nas redes sociais. Então, quando você me pergunta de que maneira os políticos vão usar isso, se vão usar de forma honesta, de forma desonesta, né? Nós temos atravessado no país hoje um problema muito grande com fake news. Percebo que na nossa cidade de Santa Terezinha isso não é tão presente, apesar de que por divergências políticas, às vezes no calor da emoção, às vezes alguns pré-candidatos, ou colaboradores ou eleitores, né, tentam achar defeito no adversário e às vezes de forma sorrateira cria perfis falsos para publicar isso. Santa Terezinha, nós não temos tido isso com muita frequência ao longo das eleições passadas, nem na eleição desse ano, mas nós não estamos imunes a isso acontecer. Teve até um caso que o senhor Adeval Ferreira, ex-prefeito de Santa Terezinha, foi vítima de fake news aí há alguns meses atrás, né? Isso, então, mas é isso, Santa Terezinha... Santa Terezinha não tem esse perfil, né? E continua acreditando na sinceridade, na transparência das pessoas, dos políticos de Santa Terezinha. Sei que isso não irá acontecer nas eleições desse ano. É importante nós estarmos aqui num momento como esse, trazendo com transparência, projetos, propostas, acreditando numa Santa Terezinha melhor. Santa Terezinha tem dificuldades inúmeras. Então, não adianta que a gente está olhando para o retrovisor e querer estar apontando defeito em A e em B. Devemos nos unir à classe política de Santa Terezinha, grupo A, B, C, D, quais que estejam aí, a partir de Santa Terezinha, de janeiro do próximo ano, o projeto político seja a nossa cidade. Para que nós possamos construir junto a Santa Terezinha melhor, né? As eleições, ela é dia 15 de novembro, os palanques se desarmam, então é preciso que os políticos estejam unidos e acreditando por uma Santa Terezinha melhor. E esse espaço que você disponibiliza aqui hoje, Gilson, ele é importante para isso. Sei que depois de mim virá bons nomes, boas pessoas, trazendo boas ideias para Santa Terezinha. Então, é isso que nós precisamos, é essas pessoas boas, projetos bons, que sejam abraçados e que Santa Terezinha seja contemplado por eles. E esse debate é muito importante. Eu me lembro até que a gente conversou certo tempo atrás a respeito disso, que nós estávamos precisando criar um espaço para discussão, uma discussão no campo das ideias, sem aquela politicagem, pensando no melhor para Santa Terezinha. Daqui a pouquinho a gente fala sobre gestão participativa. Okay. Antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando a respeito de gestão participativa, porque eu vejo em você uma pessoa bem participativa. Antes eu queria registrar a participação do amigo Valmir Ferreira, do nosso internauta, que mandou a seguinte pergunta: Charles, sendo eleito, qual será deve ser seu papel em defesa da criação e ampliação da GCM de Santa Terezinha, que está fazendo um ótimo trabalho aí nessa pandemia, né? Responda aí o amigo Valmir. Meu amigo Valmir, com relação à guarda comunitária municipal, né, eu costumo usar como exemplo um trabalho brilhante que meu colega de faculdade, Flávio Marques, tem realizado na cidade vizinha de Itabira,
né? Nós temos exemplo na cidade de Itabira, uma guarda municipal atuante, que funciona, bem estruturada, né? E isso é fruto, meu amigo Valmir, de uma pessoa altamente qualificada e capacitada e motivada, principalmente, para exercer a função pública, a qual Flávio Marques, ao início da gestão de Sebastião Dias, exerceu na cidade de Itabira. E ao longo desses últimos 8 anos, a Guarda de Itabira chegou ao ponto em que se encontra hoje, que é motivo de orgulho para os cidadãos de Itabira, né? A Guarda Municipal, ela tem a sua competência específica, que é a guarda do patrimônio público. Mas nada obstante, a Guarda Municipal colabora demais com a polícia ostensiva e com a polícia judiciária no município. E nós temos essa visão, Gilson, de que o que é bom deve sim ser copiado e trazido para Santa Terezinha. Não é vergonha copiar o que é bom. Então nós temos um exemplo muito próximo em Itabira e podemos trazer para Santa Terezinha, né? A realidade de Santa Terezinha é um município num porte muito menor que Itabira, mas podemos traçar os caminhos que Itabira traçou para chegar onde chegou, e dentro das possibilidades do município de Santa Terezinha a gente conseguir chegar em algum lugar com a nossa guarda municipal. O último concurso público realizado em nosso município teve vagas para a guarda municipal. Tenho a informação que nem todos os servidores aprovados naquele concurso chegaram a tomar posse, né? Então será uma preocupação nossa que a partir de janeiro ver em que situação se encontra esse concurso, em que situação se encontra a estrutura física e patrimonial para que possa trazer um bom trabalho para a cidade de Santa Terezinha, como é que se encontra essa guarda municipal. Então, observo, Gilson, que algumas cidades no interior de Pernambuco receberam diversas viaturas agora durante a pandemia para trabalhar com a guarda municipal nessas barreiras sanitárias. Santa Terezinha, não sei por qual foi o motivo, não foi contemplada, mas poderemos também viabilizar de qual maneira, de qual recurso, de qual emenda parlamentar, podemos trazer uma viatura ao porte da Guarda de Santa Terezinha que possa atender às necessidades de Santa Terezinha e assim Santa Terezinha ter uma guarda mais bem estruturada. Uma cobrança que eu conversando com alguns desses servidores hoje da Guarda Municipal, Santa Terezinha precisa encarecidamente, e teve em algum momento no passado, no momento hoje não está funcionando, câmera de vigilância nos principais pontos de acesso da cidade. Então, isso é uma ferramenta importante para a Guarda Municipal. E tanto esse mecanismo de vigilância eletrônica, ela serve para a Guarda Municipal e fomenta também o trabalho da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária, também como da Polícia Ostensiva, a nossa Polícia Militar. Então, é nesse contexto da segurança pública que Santa Terezinha tem como melhorar, tem como avançar, será uma bandeira nossa e estaremos sim aqui debatendo sobre esses assuntos. Para encerrar o tema da segurança pública, Gilson, também nós temos a Guarda Civil em Santa Terezinha, em que temos diversas pessoas já que participaram por curso de qualificação, outros estão estudando ainda, e com essa preocupação de ser implantada a Guarda Civil em Santa Terezinha, né? Que é o bombeiro civil. Então, esse grupo de bombeiros civil, a partir de janeiro, nós temos um projeto já elaborado, pronto, que tive a oportunidade de, durante essa gestão 2016-2020, passei 2 anos auxiliando o presidente da Câmara na cidade de Maturé, e lá foi aprovado, como também em outras cidades aqui vizinho, foi aprovado um plano de diretrizes do Bombeiro Civil. Então, estaremos sim trazendo esse projeto para Santa Terezinha, aprovar ele no Legislativo Municipal, né, apresentando, passando pelo crivo dos pares naquela casa, para que só assim nós possamos dar continuidade e fomentar toda a segurança, contemplar toda a segurança pública em Santa Terezinha, desde o Bombeiro Civil, Guarda Municipal, né, e fomentando, de acordo com as possibilidades da administração pública, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, como a Polícia Ostensiva, a nossa Polícia Militar. O nosso amigo Ronilson Veras, ele lembra que a Guarda Civil Municipal aqui em Santa Terezinha foi criada
em 2010. Obrigado, Ronilson, pela sua participação. Voltando ao assunto que nós estávamos debatendo, começamos a debater, sobre a gestão participativa. Você, chegando ao Legislativo, como você poderá ajudar a nossa população? O meu amigo Gilson, é um tema bastante amplo, né? Essa gestão participativa. Ela inicia, né, desde da criação e da elaboração do orçamento público, né? No ano de 2001, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi reestruturado diversos mecanismos de como fazer a administração pública. Um deles foi agora me fugiu. Foi a criação do orçamento participativo, né? Isso foi criado em 2001 através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a possibilidade do cidadão vir para as audiências públicas na criação e elaboração do orçamento participativo, é onde o município, escutando a sua sociedade, escutando as demandas dos cidadãos de sua cidade, vão eleger prioridades. Como eu falei anteriormente, o orçamento do município nunca dá para fazer tudo. É preciso que o município eleja prioridades. E é preciso que a sociedade participe nesse momento e traga à gestão pública, as suas prioridades. O que é que Santa Terezinha hoje mais precisa, né? Melhorar na área de saúde, melhorar na área de educação, melhorar a sua infraestrutura, que é um tema bastante debatido nos últimos dias. Eu tenho visto aí diversos colegas pré-candidatos mostrando projetos, sonhos de uma Santa Terezinha melhor, mais bem desenvolvida, com relação a portais na entrada da cidade, identificação do nome da cidade nas principais rodovias que interligam o nosso município. Então isso é uma preocupação, então é preciso que a sociedade venha até esse momento durante o orçamento participativo e traga as suas demandas, né? Como o tema é bastante amplo e muita gente comentando sobre ele nas redes sociais, Gilson, tive a oportunidade de me preocupar um pouco sobre ele, porque aquilo que é o anseio da sociedade deve ser um anseio também do político, né? E eu, como pré-candidato, não poderia me refutar desse tema, né? Tenho a oportunidade de ter uma filha hoje estudando um curso de arquitetura na faculdade Unifip em Patos e tem me auxiliado bastante nessa estrutura. Pedi para que ela elaborasse, né, um projeto de lazer, que é um anseio do pré-candidato a prefeito Delcio Lustosa, que tenho tido constantes reuniões com ele e debatendo sobre o futuro de Santa Terezinha. Ele me passou a informação que é uma prioridade do governo dele em infraestrutura, em fazer uma pista de caminhada que interligue Santa Terezinha, o principal ponto de caminhada que nós temos hoje aqui, até ao trevo de Cabo Mouro. O que é muito arriscado, e principalmente agora, com esse relaxamento devido à pandemia. Então, é por isso que é uma preocupação, prioridade do pré-candidato a prefeito Delcio Lustosa, né? E também do seu vice-candidato pré-candidato a vice, Dada de Adeval, uma pessoa de um gabarito enorme, Santa Terezinha, né? Uma pessoa que também, como muitos a gente já falou aqui, pautado em seu trabalho fora de Santa Terezinha, vê como é que as coisas acontecem brilhantemente em outros municípios ao porto de Santa Terezinha, Brasil afora, e sonha em trazer o melhor para Santa Terezinha. Dada de Adeval está nessa luta junto com Delcio Lustosa e elegeram como uma prioridade de infraestrutura para, assim que tiver a oportunidade de estar na gestão em Santa Terezinha, fazer essa pista de caminhada. Então, como eu vinha falando anteriormente, pedi para que a minha filha fizesse esse projeto, está em fase de execução, está bem próximo de ser concluído. No momento em que estiver pronto, estarei apresentando ao cidadão de Santa Terezinha uma possibilidade, a pedido do pré-candidato a prefeito Delcio Lustosa, de viabilizar esse projeto em Santa Terezinha. Então, é essa a nossa contribuição que nós podemos dar nesse momento em Santa Terezinha, trazer esse projeto pronto, apresentar ao pré-candidato a prefeito e que, se ele assim achar que está perfeito, ou que precise de alguma modificação, possa executar, porque é uma vontade dele. Diante desse cenário, Gilson, eu tenho falado em alguns debates, em alguns posicionamentos que eu faço sobre a questão ainda do ponto infraestrutura, em realizar em Santa Terezinha parcerias público-privada. O que especificamente eu posso trazer para Santa Terezinha? Eu escuto muito, durante 2 eleições que participei, e essa não é diferente,
no convívio com a sociedade, né, no contato com os cidadãos de Santa Terezinha, alguém questionar, Charles, por que você quer ser vereador? Porque o vereador em Santa Terezinha só faz aprovar projeto na Câmara e esses projetos são engavetados porque o Executivo Municipal não os coloca em prática. Então, diante dessa temática e dessa preocupação, eu tive a responsabilidade de pensar, né, em um projeto de parceria público-privada em Santa Terezinha que o vereador possa apresentar ele na Câmara, possa aprovar com seus pares e possa executar sem depender do Executivo Municipal diretamente. Porque se o Executivo Municipal abraçar a ideia, nós vamos poder avançar muito mais. Mas se não for possível naquele momento, não for a prioridade do Executivo Municipal abraçar o projeto público-privado, nós poderemos executá-lo ou com os pares vereadores ou com um comércio local. E fazendo visita com um comércio local, já tenho propostas de aprovação desse projeto em que alguns comerciantes de Santa Terezinha já abraçam a ideia, já tem compromisso comigo de executar parte desse projeto de parceria público-privada. Ele também está em fase de execução, mas tem um croquis inicial que eu posso mostrar aqui a vocês, a imagem que eu pedi para que você salvasse naquele momento. Aqui ele é parte só do projeto. Nós temos 11 canteiros centrais nas principais ruas de Santa Terezinha que se encontram do jeito que foram construídos quando o calçamento passou, desde a rua Bernardo Nunes até a vila. Então são 11 ruas. Então nós estamos fazendo rua a rua e essa imagem que eu vos trago aqui é o modelo de uma das ruas. Nós temos um problema sério em algumas das ruas aqui em Santa Terezinha, porque a faixa de calçamento é muito estreita e o pessoal não consegue estacionar o carro e tem usado os canteiros centrais como estacionamento. Né? Mas isso é uma situação que o município provoca no cidadão. Por não ter uma faixa de calçamento suficiente para ter um carro estacionado e o trânsito fluir, as pessoas usam os canteiros para estacionar seus carros. Então, com essa preocupação e ajudando a gestão a revitalizar o nosso município e trazer uma gestão mais participativa e que você tenha a oportunidade de ver Santa Terezinha melhor, nós trazemos esse modelo de proposta para os canteiros centrais de Santa Terezinha, em que possa ter a arborização mantida, né, bancos e a calçada feita dos canteiros e com recuo para que os carros possam estacionar sem invadir a faixa do canteiro e assim o trânsito possa fluir normalmente e enlarguecendo, dando uma sensação de larguecimento às ruas. Então essa é uma das ruas que vai ser contemplada com esse tipo de projeto. As demais ruas temos canteiros muito estreitos. Então está sendo elaborado 3 modelos diferentes de canteiros para ser contemplado essas ruas, essas 11 ruas que se encontram ainda precisando de uma infraestrutura, porque receberam um abandono público desde a época em que esses calçamentos foram feitos nessas ruas. Tem um exemplo de ruas aí, como a Bernardo Nunes, que tem mais de 30 anos que foram feitas. E aqueles canteiros se encontram do mesmo jeito à época em que aqueles calçamentos foram feitos naquelas ruas. Então é essa a preocupação que nós temos com a infraestrutura. E podemos dar nossa parcela de contribuição, Gilson, com parceria público-privada, para que um projeto desse sendo aprovado na Câmara a partir de janeiro, ele não seja mais um projeto engavetado, ele possa ser executado e que o município de Santa Terezinha terá a oportunidade de, ao final de 4 anos, dizer que um vereador fez algo em Santa Terezinha. Não simplesmente foi o vereador que no ditado popular chama vereador lagartixa, que só faz balançar a cabeça na Câmara e aprovar projetos de ordem de execução exclusivamente do Executivo, que quando chega no Executivo, por não demonstrar orçamento, executividade e nem emenda para a execução desse projeto, simplesmente o gestor, por falta de viabilidade, engaveta esses projetos que muitas das vezes são importantes para o nosso município, mas por falhas e por deficiência na elaboração e na apresentação desse projeto, muitas vezes acontece o que o anseio da sociedade realmente vê em projetos de engavetamento. Falando assim sobre a gestão participativa,
Charles, já que toda verba vem do povo, o pré-candidato pensa assim que deveria ter uma prestação de contas mais clara do dinheiro, aonde é que gasta o dinheiro da população, além não só do portal da transparência, mas uma prestação assim mais real da onde se gasta o dinheiro público. Gilson, eu posso trazer aqui uma informação que às vezes o que acontece em nossa cidade é a falta de interesse, né? Eu quero só fazer um adendo aqui, que ainda na parte da infraestrutura, né, esqueci de acrescentar. Tive reunido essa semana com o pastor Zé Carlos, o qual está trazendo para Santa Terezinha uma faculdade que está em fase de construção, está em fase de implantação e processo de regularização de documentos junto ao MEC, né? E ele tem uma preocupação muito grande em interligar o espaço da sua faculdade, que fica aqui na zona rural, muito próximo de Santa Terezinha, que tenha um acesso direto à cidade, cruzando aqui a região que a gente conhece, o açude do Virgulino, né? E nesse momento em que eu estive reunido com ele, demonstrei para ele que era um interesse meu também, e que eu vinha debatendo sobre isso, a questão de interligar a nossa cidade. Então é uma ideia, né, de que vamos amadurecer ela, né, com as pessoas envolvidas, né, por todo esse contexto que tem muita gente envolvida, muito interesse envolvido, e achar a melhor maneira de pegar e interligar o centro de Santa Terezinha com esse bairro que se expande com uma faculdade. Já temos loteamento de várias chácaras loteadas naquele setor, temos um pesqueiro logo após o açude do Virgulino, e é um importante, Gilson, projeto de desenvolvimento da nossa cidade, interligar o centro de Santa Terezinha com essa área. Então vamos convidar todas as pessoas envolvidas e achar a melhor maneira de resolver e solucionar esse projeto. Mas voltando aqui, Gilson, para o assunto de como seria melhor prestado conta do orçamento do município aos cidadãos, né? O que acontece é que a cada 2 meses o prefeito, né, o executivo, ele é responsável em enviar para a Câmara Municipal todos os balancetes das prestações de conta do município. E essa documentação se encontra na Câmara Municipal, informando toda a receita e toda a despesa do município. Então essa documentação ela é ampla, ela é vasta e ela se encontra na Câmara Municipal. Então é preciso que o cidadão que se interesse pelo tema se vá até a Câmara Municipal, peça para acompanhar, para ver esses balancetes e possa acompanhar a gestão pública, porque essa obrigatoriedade do Executivo mandar esses balancetes a cada 2 meses para o Legislativo é para que o vereador exerça a sua função de fiscalizador, que o vereador ele é o representante do povo diante a administração pública, né? Então é o vereador que vê essa documentação, que fiscaliza se os recursos estão aplicados de forma correta, como determina o plano plurianual, a LDO e a LOA. Porque é essas diretrizes orçamentárias, Gilson, que o Executivo está vinculado a cumprir e o vereador, o representante do povo, tem a responsabilidade e a obrigação de fiscalizar e acompanhar. E diante do fechamento anual dessas prestações de conta, a gestão pública, o Executivo, se submete toda essa documentação ao Tribunal de Contas do Estado, para que de forma técnica e mais aprofundada possa dar um parecer pela aprovação ou reprovação dessas contas junto ao Tribunal de Contas e encaminha esse parecer à Câmara Municipal para dar a palavra final. Participação dos nossos internautas. Adalberto Júnior, ele lembra que a indicação da pista de caminhada até o trevo de Cabo Mu é de autoria do vereador Helder de Viana e já foi aprovada e encaminhada à prefeitura. Quer fazer algum comentário? Quero só agradecer a participação do vereador, presidente da Câmara e colega de partido, Adalberto Júnior, né? Quando eu trago aqui a fala, né, não tinha o conhecimento da aprovação do projeto do vereador Helder, o qual quero parabenizar de antemão, né? E em conversa com o pré-candidato Delso Lustosa,
ele me passava naquela oportunidade que é uma prioridade do governo dele, né? Então é importante que todos nós que tiver a oportunidade de estar no Legislativo a partir do próximo ano, possa abraçar a ideia junto com o nosso pré-candidato Delso, caso ele também chegando estar à frente da gestão a partir de janeiro, e que eu entendo também ser uma prioridade do nosso município, porque eu sou motorista de profissão, né? Tive a oportunidade de ser caminhoneiro por 10 anos e vivo constantemente nas estradas. E sei o quanto é perigoso essas pessoas que persistem, né, em caminhar em cima da faixa de asfalto, da faixa de rolamento. O quanto é perigoso. Principalmente, Gilson, nesse setor que interliga aqui a sua residência, que vem aqui da sede do nosso município até a comunidade do Macaco. Porque o motorista que vem se deslocando da comunidade do Macaco à sede do município no período do entardecer, ele está com o sol na cara, os reflexos diminuem e ele não consegue ver as pessoas à margem da pista ou os que insistem em caminhar em cima da faixa de asfalto. Então, é uma situação muito perigosa, colocando a vida das pessoas em risco, e quero aqui tirar o chapéu e parabenizar o pré-candidato a prefeito Delso Lustosa por eleger isso como uma prioridade de infraestrutura em nosso município, porque nós devemos preocupar com as vidas, né? Tivemos a oportunidade já aqui em Santa Terezinha, tivemos exemplo de perder vidas de pessoas caminhando à margem de rodovia ou em cima da faixa de rolamento, em cima do asfalto, né? E mais uma vez agradecer a colaboração, a participação do colega Júnior em trazer essa informação, meu nobre, porque tendo esse projeto já aprovado na Câmara, ele dá um passo adiante de que a gente possa com mais velocidade, né, priorizar esse projeto e auxiliar o nosso pré-candidato Delso Lustosa a colocar ele em executividade a partir de janeiro do ano que vem. Vamos à participação do nosso internauta, o nosso leitor que sempre acompanha o nosso trabalho, Alisson. Alisson pergunta a você, Charles, que há um receio de algumas pessoas em votar no candidato por conta que o mesmo não mora em Santa Terezinha. Como você assegura sua presença no município e quando você não estiver, haverá pessoas que receberão seus eleitores na cidade e na zona rural? Pergunta de Alisson Feitosa. Quero agradecer meu amigo, irmão Alisson, né, pela pergunta, pela participação aqui no blog. Gilson, eu costumo dizer, por onde eu ando, diante todo o contexto político em visitações que faço, né? E às vezes me deparo com perguntas como essa. O que eu costumo dizer, o que nós temos é uma dupla residência, né? Eu tenho residência na cidade de Teixeira, aonde a minha família se encontra por questões de trabalho, né? Minha esposa trabalha na cidade de Teixeira e na cidade de Maturéia. E meus filhos estudam, um hoje na cidade de Patos e um outro na cidade de São José do Egito. E o meu trabalho é na cidade de Samamede, na Paraíba, por exercer hoje uma função de policial civil no estado da Paraíba. Então, por conta de todo esse contexto de logística, é mais viável que eu tenha uma dupla residência em Teixeira e em Santa Terezinha. O que eu costumo dizer a essas pessoas é que diretamente aqueles que até hoje me procuraram para resolver qualquer tipo de demanda, ou informação, ou conselho, ou qualquer dúvida em determinada área política, jurídica, que as pessoas têm me procurado, não tive relato de reclamações de ninguém até hoje que nunca conseguiu localizar Charles Lustosa. Mas especificamente a pergunta do nosso colega Arço: e se eu me eleger vereador? Eu terei que me licenciar, me afastar das minhas atividades policiais para que eu dedique a exclusividade do meu tempo à atividade política a qual eu, se chegar a ser eleito, estarei a partir de janeiro em Santa Terezinha. Então não vejo nenhum problema com relação a isso, estarei presente em todos os momentos da sociedade de Santa Terezinha, aonde eu já tenho residência, e fixarei a maior parte do meu tempo a partir de janeiro aqui em Santa Terezinha, por conta
de estar exercendo um cargo legislativo, caso assim chegue a exercer esse cargo, né? Então, são preocupações que eu vejo que algumas pessoas têm. É natural das pessoas perguntar, indagar, questionar. E estamos aqui à disposição, né? Sempre com muita transparência e muita força de vontade de estar aqui presente em Santa Terezinha e fazer o melhor por nossa cidade. O amigo Valmir pergunta se esse programa, o Povo no Bloco, vai ser diário, se nós vamos convidar os pré-candidatos. É o seguinte, Valmir, devido ao meu tempo, que eu trabalho em 2 períodos e à noite estudo, fica inviável para mim fazer esse programa diariamente. Nós vamos começar fazendo todos os domingos. Vamos ver como é que vai ser a aceitação junto às pessoas do programa. Se for boa, a gente pensa em fazer no sábado e no domingo, por exemplo. Mas por enquanto a gente vai continuar apenas no domingo. Vários políticos aqui de Santa Terezinha já entraram em contato comigo, já pediram para participar e a gente está agendando de acordo com a procura. Tá certo, amigo Valmir? Charles, falando da pura política, você acredita que vai ter uma renovação grande no Legislativo Terezinhense esse ano? Pois Lanjinha de Teógenes já disse que não vai concorrer novamente. Também Valério, que hoje ocupa o lugar de Helder de Viana, também disse que não vai concorrer ao pleito. E também nós temos Lindomar da internet também já comunicou que também não vai concorrer. Quer dizer, já são 3 vagas diretas de renovação. Além dessas 3, você acredita que terá mais? Gilson, com relação à estrutura política de nossa cidade, historicamente Santa Terezinha tem o hábito de reeleger os candidatos a vereadores que disputam as eleições no pleito seguinte, né? Então é um número muito pequeno que nós temos no histórico político de Santa Terezinha com relação à renovação, né? Para a eleição desse ano nós temos 33% de renovação por desistência de reeleição dos vereadores que compõem a legislatura atual, né? Então nós temos aí 66% dos vereadores concorrendo à reeleição, né? Esses números nós temos hoje 6 pré-candidatos à reeleição, né? Eu vejo muito contundente hoje no anseio da sociedade clamando por uma renovação, mas não acredito que Santa Terezinha na eleição desse ano irá se distanciar bastante da média das eleições passadas com relação à renovação com candidatos que se encontram em reeleição, né? Isso é um ponto de vista analítico, político meu, que é preciso a gente chegar ao resultado das eleições desse ano para realmente entender o comportamento do eleitorado, como irá se comportar nas eleições de 2020, né? Se mantém a média do que aconteceu nas últimas eleições, que é o que eu tenho um prognóstico de que possa acontecer, ou se irá acontecer diferente, que nós temos, né, postos aí diversas candidaturas para as eleições desse ano, à disposição do eleitorado de Santa Terezinha e ver como o eleitorado irá se comportar. Certo, muito bem. Charles, o que a gente nota, falando de economia, é que existe uma preocupação entre os nossos comerciantes com o fim desse abono que o governo está pagando, chamado auxílio emergencial, o que está movimentando a economia terezinhense e acredito que em vários municípios do porte do nosso. Aí eles temem que com o fim Santa Terezinha possa enfrentar uma crise maior a partir de janeiro. O que você acha disso? Gilson, com relação à pandemia e a dificuldade que tem trazido em alguns setores do comércio, ela é muito grande, né? Outra parte do comércio não tem tido tanta dificuldade com a pandemia por conta desse dinheiro que tem chegado nos municípios através do auxílio emergencial, né? Confesso lhe dizer aqui que eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse tema no dia de ontem, né? E no portal da transparência do governo federal eu observei
em que um pouco mais de 4.800 cidadãos de Santa Terezinha estão recebendo o auxílio emergencial. Isso gira um orçamento em torno de 8 milhões de reais. Só não consegui observar se esses 8 milhões foi o que já foi pago até hoje ou se é o valor que entra mensal através do auxílio emergencial pago a esses pouco mais de 4.800 cidadãos em Santa Terezinha. E com relação ao Bolsa Família, nós temos uma média de 1.800 cidadãos recebendo o Bolsa Família e que o orçamento gira em torno de 2 milhões e 400, que também não consigo me recordar, porque não consegui especificamente ver se esses 2 milhões e 400 mil se referem mensalmente ou se foi o que foi pago a título de Bolsa Família durante todo esse período do auxílio emergencial. Mas se você observar, Gilson, nesse montante entre os beneficiários do Bolsa Família que estão recebendo o auxílio emergencial e os que efetivamente estão recebendo auxílio emergencial que não eram contemplados pelo Bolsa Família, dá um orçamento em torno de 10 milhões de reais. Então, perder essa receita para o município de Santa Terezinha, para o comércio local, realmente é uma preocupação muito grande. Porque nós não temos indústria no nosso município, nós não temos um comércio pujante, né? E nem a administração pública consegue sanar essas deficiências com projetos de desenvolvimento sustentável e comercial em nosso município. Então, me solidarizo com os comerciantes locais de que isso é uma preocupação, né? Que a partir do próximo mês esse orçamento que estava em R$600 irá baixar para 300, então esse orçamento vai cair já 50% para o próximo mês e vai até dezembro. Então é uma preocupação muito grande como iremos lidar com isso a partir do próximo ano. Mais uma participação aqui do internauta Arlisson. Ele pergunta: como vereador, você pretende fazer o que com a população jovem do município, que não tem ambientes, áreas de lazer, cultura, esportes essencial para a formação do caráter e cidadania? Mais uma vez, agradecer o nosso amigo irmão Arlisson, né, pela participação. Arlisson, você traz um tema de extrema importância, né? Você, como hoje profissional da área de segurança, trabalhou muito tempo aqui em nosso município, conhece bem a realidade do perfil do cidadão que chega aos nossos estabelecimentos de segurança por deficiência da administração pública, exatamente nesse pilar que é educação, esporte, cultura e lazer, né? Então, eu em outro momento, em participando de debates sobre propostas do que a gente pode trazer de melhor para Santa Terezinha, acredito, Gilson, e com a aprovação desse último do Fundeb que aconteceu o mês passado, Santa Terezinha possa iniciar um processo de implantação na sua rede municipal da escola em tempo integral. Então, esse fomento na Secretaria da Educação, que a partir do próximo ano terá uma implantação de um recurso com aporte maior vindo do governo federal, que hoje o governo federal dá esse aporte em torno de 10% e a proposta aprovada pelo Congresso Nacional é que vai chegar progressivamente até 23%, né? Vai migrar alguns limites de despesa com folha de pessoal, que o comprometimento que vinha para o Fundeb aos municípios de que eram 60% com folha de pagamento com os professores, a partir de 2022 vai aumentar para 70%, e esse aumento de 70% de comprometimento com a folha de pessoal agora vai fazer parte dessa parcela de servidores. Os demais servidores que trabalham nas instituições de ensino, a exemplo da merendeira, secretária, os agentes administrativos que trabalham diretamente na Secretaria de Educação, nas escolas, nas creches e assim por diante. Então, vai ter uma melhor valorização desse profissional. E é nesse ponto que eu acho importante a pergunta que o colega Arlisson faz, de que a escola em tempo integral em Santa Terezinha será uma realidade e nós teremos a oportunidade de ver nossas crianças e nossos adolescentes, nossos jovens, no segundo horário, fora o horário de educação, ainda dentro das escolas, praticando atividades complementares. E essas atividades complementares é exatamente
na oportunidade esporte, cultura, lazer, para que essas crianças e esses adolescentes não fiquem ociosos nas ruas e não tenha a oportunidade de ter o primeiro contato com o mundo das drogas que tanto nos preocupa. Então, a maior contribuição que Santa Terezinha pode dar para os seus jovens é realmente implantar no anseio do nosso município a escola em tempo integral para tirar esse jovem da ociosidade das ruas em que se encontra. Santa Terezinha tem um histórico, um relato muito grande de bares espalhados por nossa cidade e agora se expandindo também por conta da pandemia, se expandiu bastante na zona rural. Então, a falta de lazer para essas pessoas, para essa faixa etária da sociedade de Santa Terezinha, faz com que essas pessoas tenham contato muito mais rápido com esse mundo que não deveria ser tão prematuro a presença de crianças e adolescentes nesses ambientes de bares. Então a escola em tempo integral, Gilson, supre essa necessidade, né? É importante que tenhamos, né, pessoas capacitadas, comprometidas e motivadas com a educação de Santa Terezinha, né? Não dizendo que os que estão aí hoje não sejam, mas que a partir dessa nova visão, desse novo projeto de Fundeb, né, essas pessoas encontrem essa motivação maior que falta e possa realmente chegar ao objetivo e aos anseios do que os educadores de Santa Terezinha sonham hoje, nós possamos chegar nos dias de amanhã e seja dado esse início, né, de que Santa Terezinha mude o rumo da educação e que esse jovem realmente saia da ociosidade. Certo, só justificando as pessoas que estão mandando mensagem perguntando pela máscara, o uso de máscaras, a gente está mantendo o distanciamento e a gente não está usando máscara devido à captação do microfone. Aí a máscara ela prejudica a captação do microfone, por isso que a gente está mantendo o distanciamento, né, mas não estamos usando máscaras. Charles, é 1 hora de programa, nós estamos na reta final. Eu queria que você fizesse um balanço aí das suas propostas e fizesse um encerramento. Quero dizer, Gilson, quando o tema é bom, o assunto é bom, a hora passa que você rápido, nem percebe. Né? Eu trouxe um rascunho, né, de algumas informações para que a gente não perdesse nenhum tema que fosse de interesse da sociedade de Santa Terezinha, né? E vou tentar fazer um breve resumo aqui nas considerações finais com relação à educação, né? A gente já falou um pouco em relação à escola em tempo integral, que é uma das coisas que eu acredito e sonho bastante que possamos chegar a esse ponto. Com relação à administração, também falamos aqui sobre a possibilidade de correção da criação de um plano de carreira e remuneração para o servidor público, para que seja corrigido essa deficiência que temos desde o ano de 1998, que temos servidores em Santa Terezinha com os vencimentos ínferos aos valores de R$60, que isso muito nos entristece, né? E que possamos trazer realmente essa valorização para o servidor público, e uma vez essa valorização sendo implantada em nosso município, Santa Terezinha comece a ter uma agenda com o servidor público de qualificação, trazer cursos, trazer profissionais capacitados em determinados setores para trazer capacitação ao servidor público para atender cada vez melhor o cidadão de Santa Terezinha. Com relação à área de ação social, né, nós poderemos estar contribuindo. Vou aqui dizer que é Charles que vai fazer, mas Charles poderá contribuir e muito com a promoção de palestras, audiências públicas, seminários, né? A exemplo, no ano de 2012, tive a oportunidade de trazer para Santa Terezinha um seminário Maçonaria a favor da vida contra as drogas. Trouxe excelentes palestrantes para a nossa cidade, né? Trouxe o juiz de direito da comarca de São José do Egito, na época o doutor Célio. A gente conseguiu trazer um agente da Polícia Federal, nosso amigo Deusimar Guedes, né? Especialista nessa área de drogas e combate a entorpecentes pela Polícia Federal da cidade de João Pessoa. E assim por diante, nós teremos a oportunidade
e com certeza traremos de novo esse projeto para Santa Terezinha. Com relação às políticas urbana e rural, né, tenho uma bastante preocupação, um apreço, um carinho, uma amizade, me sinto em casa hoje na comunidade da Vila do Tigre, né? Não posso deixar de aqui registrar de que será o que eu posso dizer, minha segunda casa dentro de Santa Terezinha será a Vila do Tigre. Estarei presente na comunidade da Vila do Tigre, abraçando as demandas da Vila do Tigre, os anseios do cidadão da Vila do Tigre, e sei do anseio e da força de vontade que o cidadão de Santa Terezinha, da comunidade da Vila do Tigre, cobra e é carente da presença da gestão pública em Santa Terezinha. Então quero dizer a vocês, amigos e irmãos da Vila do Tigre, serei e estarei presente nos anseios dessa comunidade, trazendo até vocês tudo o que for possível através da administração pública, através do Executivo Municipal de Santa Terezinha, através de emendas parlamentares, através do nosso deputado estadual Fabrício Ferraz e através do nosso deputado federal Carlos Veras, em que tem a responsabilidade, tem o carinho e tem o compromisso de trazer emendas para Santa Terezinha. E a partir de janeiro quero ter a oportunidade de poder estar fazendo isso aqui em Santa Terezinha, em especial abraçando e olhando e ao lado da comunidade da Vila do Tigre. Também sobre a Guarda Municipal, a Segurança Pública, já foi contemplado, já falamos aqui, né? Na área de saúde também falamos com relação, Gilson, fazendo só um acréscimo aqui, com relação aos servidores públicos municipais de Santa Terezinha, expandindo, né, as gratificações existentes para uma categoria só hoje no nosso município, do motorista, para os demais servidores que assim se encontram em situação de insalubridade, possa receber suas gratificações pela atividade salubre, né? Como também os agentes de edemia, o qual alguns têm me procurado e pedido uma posição com relação ao tema de tornar aos que hoje exercem a função em Santa Terezinha de forma efetiva aos quadros do município, né? Já estamos trabalhando sobre isso, né? Iremos levar essa demanda aos demais pares, aos demais colegas da Casa Legislativa, para que assim nós consigamos, junto com o Executivo, trazer a efetividade tão sonhada por esses servidores que fazem um trabalho brilhante em Santa Terezinha, né? Tudo dentro da legalidade, do que prevê a nossa Constituição. No artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, prevê a possibilidade de efetividade desses servidores através de processo seletivo, como aconteceu com os agentes comunitários de saúde. Então, saiba que estaremos lutando por vocês, estaremos presentes diante dessa demanda e será uma bandeira nossa junto ao servidor público do município, né? Com relação à infraestrutura, já falei, o sonho do projeto do então pré-candidato a prefeito Delso Lustosa de fazer uma pista de caminhada, e que a gente irá estar ao lado dele para viabilizar e fazer tudo que for possível para que esse projeto seja possível, como também a interligação do centro do município com a área da faculdade privada que está sendo construída no nosso município pelo nosso amigo pastor Zé Carlos, né? Como também a parceria público-privada para que nós possamos revitalizar esses canteiros centrais dessas 11 ruas que Santa Terezinha tanto precisa, né? Então, diante disso, Gilson, encerrando aqui o último tópico com relação a, tanto bem você falou, com relação ao orçamento, à fiscalização, à participação do cidadão com relação à gestão pública, né? Eu observo pela frequente participação que tenho em acompanhar os meios de comunicações de portais de transparência. E acessando o site do Tribunal de Contas do Estado essa semana, eu percebi que tanto o Legislativo como o Executivo do nosso município ainda não atinge índice satisfatório no portal da transparência, preenchendo alguns requisitos estipulados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é possível que a partir de janeiro, se tivermos a oportunidade de estar compondo o Legislativo Municipal, né, contribuir, fomentando com informações, né, e possibilitando que
tanto o Executivo Municipal de Santa Terezinha como o Legislativo melhore os seus índices de transparência, para que assim o cidadão de Santa Terezinha tenha a oportunidade de ser mais participativo com o orçamento e gestão pública com o que é feito em Santa Terezinha, que é um dos anseios, perguntas feitas por internauta que o amigo Gilson nos traz. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, pedindo desculpa passar um pouco do horário, porque o tema ele é bastante amplo. Se for para a gente continuar falando aqui, a gente tem assunto para falar a tarde inteira, né? Sei que o cidadão que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento, tanto em Santa Terezinha como os cidadãos que estão fora de Santa Terezinha, sei que hoje é um dia de domingo, um dia de lazer, essas pessoas deixando de estar no convívio de lazer com suas famílias para estar aqui nos assistindo, quero encarecidamente agradecer essas pessoas por dispor desse seu tempo em estar aqui nos ouvindo, participando, colaborando com perguntas, e dizer que está aqui um pouco do projeto político do pré-candidato Charles Lustosa, que vem há 8 anos trabalhando efetivamente e diretamente na política de Santa Terezinha. Não tive a oportunidade ainda de chegar a participar da gestão pública, mas fica aí ao crivo, né, do sufrágio universal de cada um de vocês, poder avaliar tanto a apresentação de hoje, como os demais colegas que virá suceder a mim aqui por um canal de comunicação tão importante do nosso Gilson Pereira, que vai contribuir demais, Gilson. Quero já lhe agradecer, vai contribuir demais no pleito eleitoral desse ano, trazendo as propostas, os candidatos aqui, para que o cidadão conheça cada um e as propostas de todos, que sei que serão belíssimas propostas, até melhores do que as minhas, irão passar por aqui. Então é isso, quero deixar aqui o meu forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela participação. Charles, lhe agradeço pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Parabéns pela entrevista e com certeza no futuro a gente vai ter outros encontros para a gente debater outros assuntos pertinentes à nossa cidade, ao nosso município. O programa O Povo no Blog é uma parceria do nosso canal com a PA Gravações e também com a rádio nafarra.net, dentre outros links que já estão retransmitindo também o nosso programa. O nosso muito obrigado a todos vocês, internautas, que nos assistiram, que participaram, que enviaram suas perguntas e ficaram antenados nas respostas do nosso convidado. Até domingo que vem, às 11 horas da manhã, nós vamos receber outro convidado para a gente debater no campo das ideias as propostas para Santa Terezinha. A todos tenham um bom domingo. Que?